Olá, amigos, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui hoje para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Mas vamos falar de um item, de uma parábola muito famosa, a parábola do semeador. Antes, porém, vamos à nossa prece para que tenhamos um estudo mais tranquilo. Senhor Jesus, amado Mestre, espíritos amigos que nos acompanham, que possamos fazer esse estudo e que ele seja um pontinho de luz para nos ajudar a nossa caminhada diariamente em rumo à nossa transformação. Que o Senhor esteja conosco, que todos os espíritos amigos possam nos auxiliar no contínuo desse estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, como eu ia dizendo, vamos estudar o capítulo 17. Os itens são do Evangelho segundo o Espiritismo, 5 e o 6. Tá? Eu vou começar lendo, para a gente ir falando pouquinho em pouquinho sobre tudo que está contido nesse texto. No item 5 começa assim. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Nesse momento eu quero falar para vocês. Jesus usou muito esse recurso. Parábolas era uma coisa que ele usava com frequência, porque era uma forma de Jesus estar próximo daquele povo. Então precisava contar uma história para estar bem perto daqueles que ele queria atingir. Continuando. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus 13, 1 a 9. Então, essa passagem está em vários evangelistas, né? Está em Mateus, está em João, está em vários. Para o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pegou esse trecho de Mateus. E logo a seguir, é importante, Haroldo Dutra, numa palestra sobre esse assunto, ele fala que é uma das poucas vezes que Jesus vem explicar essa parábola. Olha a importância que essa parábola tem. Talvez, como Haroldo fala, seja a parábola das parábolas. Porque agora, esse momento que eu vou ler, é Jesus explicando a parábola. Vamos lá. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dê atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo.
e sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos dando 100 ou 60 ou 30 por um. Essa parte, esse comentário de Jesus sobre a parábola também se encontra em São Mateus. Vou fazer um comentáriozinho para a gente ir parte a parte. Então, Jesus pede, escuta essa parábola. Quem quer que escute a palavra do reino tem várias opções. A palavra foi lançada, a semente lançada. Jesus lançou uma semente de amor. Uns receberam ao longo do caminho essa semente. Outros receberam em meio a pedras. Outros ouviram e conseguiram internalizá-la. E conseguiram seguir à frente e levar a palavra de amor do Cristo. Né? No item 6, vamos continuar a leitura. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Quantas pessoas vocês conhecem? Ou quantas vezes nós vivemos esse momento, nós mesmos, de ouvir a palavra, de receber a mensagem, mas não estarmos preparados para dar seguimento nessa mensagem, nessa semente, em frutificar essa semente. O solo não estava bom, nós não estávamos preparados para receber. A mesma coisa acontece se você pegar um livro, por exemplo. Eu posso pegar, por exemplo, tem aqui que hoje foi o estudo, O Céu e o Inferno. Muitas vezes eu peguei esse livro e eu não consegui ler. Eu não conseguia progredir. Esse estudo não firmava, porque a palavra e a semente era boa, mas eu não estava preparado, o solo não estava preparado para frutificar essa semente, nem para germinar, que dirá frutificar, né? Mas tudo tem seu tempo. E vai chegar um tempo que você vai poder pegar esse livro e vai ler. Continuando no item 6. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Então, Kardec aí está falando para a gente. Nos espíritas acontece a mesma coisa. A gente recebeu essa doutrina maravilhosa, consoladora, fazendo com que a gente pense, deixando a gente escolher o nosso caminho, né? Mas se a gente ficar só naquela dos fatos, dos fenômenos, da curiosidade, será que está germinando uma semente? A gente está cultivando essa semente? Ou só está de passagem? A semente caiu, eu peguei e fui andando, me maravilhei com os fatos, me maravilhei
com o palestrante. Meu Deus, aquele palestrante espetacular. Eu mesma posso ser, né, esse palestrante. No caso, não sou, né, mas uma pessoa que seja um grande palestrante, fala, tem conhecimento, sabe expressar, mas ele não internalizou, ou seja, não cultivou, essa semente não germinou nele. Ele não conseguiu levar isso à frente. Continuando no item 6. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Gente, tem gente que realmente só quer o maravilhoso. Por isso hoje, nossos palestrantes por aí já quase não são mais médiuns, a maioria é estudioso, porque já não é tão importante os fenômenos, né? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Kardec dá uma puxadinha de orelha na gente. Olha, a doutrina espírita é maravilhosa. Eu, palestrante, vou falar sobre ela, tudo que é bom, todo o consolo que ela dá, todo o caminho que você tem para seguir. Olha, mas eu não dou conta ainda não. Não é comigo não. Para os outros ela é ótima, mas para mim não. Também é a semente sem germinar, né? Finalmente, no item 6, ele termina com a seguinte frase: aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos? Sim, talvez. Será que os espíritas estão preparados para isso? Para receber essa semente e frutificar? Né? Será? A gente tem em vários livros, principalmente o Livro dos Espíritos, várias perguntas que vão falar e vão estar nos mostrando que esse assunto sobre a semeadura está presente. E Kardec fez várias perguntas aos espíritos. Tem a 963, a 964, a 982, vai falar sobre as esperanças, as consolações, as leis morais, né? Vai falar sobre as nossas virtudes, vícios, tudo que está misturado com essa semeadura. É importante vocês darem uma olhada no Livro dos Espíritos nessas questões. Como eu havia falado sobre o Haroldo Dutra, Haroldo fala sobre essa importância, né, de Jesus falar sobre parábolas, e como ele estava junto aos camponeses, essa parábola de semear ficou muito fácil para eles entenderem, né? Então ele fala sobre o terreno que não estava preparado para semear e que o lavrador simplesmente lançou a semente, né? E nesse momento a semente germina de qualquer jeito. Umas vão pelo caminho, outras vão no meio dos espinhos, né? Então essa capacidade que Jesus tinha de falar das coisas físicas e comuns foi o maior legado que ele deixou para a gente, porque ajudava a nos chamar a pensar, a refletir naquela época e até hoje, porque nós somos daquela época também, né? Então as parábolas nos ajudam a olhar adequadamente para essa realidade que é divina e que era o que ele queria que a gente prestasse atenção, falasse: oi, olha para aí, olha para aqui. Mas como que eu vou chamar a atenção? Como é que Jesus chamava a atenção? Jesus mostrava, através dessas parábolas, dos níveis que a gente estava,
na Terra, de todo o trabalho que a gente precisava, de toda a transformação que dependia da gente, de tudo que a gente precisava entender. Essa parábola em específico fala desses nossos níveis evolutivos na Terra. A semente caiu de forma diferente em vários lugares. Era a mesma semente, lembra? Uma semente igualzinha a outra, todas iguaizinhas, era um monte de semente. E o semeador foi deixando cair em algum lugar, foi jogando ali, foi caindo no espinheiro e numa terra fértil. Ou seja, a semente foi a mesma. Mas, como nós temos diversos níveis de evolução, ela vai frutificar de uma forma diferente. Tem todo tipo de pessoa aqui. As que ouvem e fazem alguma coisa, as que entendem aquilo que ouvem e as que entendem, internalizam, se transformam e transformam o mundo. O Espiritismo tem esse aspecto consolador de falar a semente foi dada, foi plantada, é com você, é comigo. Somos nós que recebemos essa mensagem e podemos continuá-la, né? Na questão 114 do Livro dos Espíritos, também tem um item falando sobre progressão dos espíritos. Então, fala também dessa evolução. Vários itens no Evangelho, temos no Livro dos Espíritos. Então, essa semeadura foi feita, né? Jesus semeou, adubou, regou e faz isso até hoje com a gente. A semente que ele plantou é boa. Quem semeou, nem preciso dizer, é melhor ainda, é o semeador. Então, onde é que está a falha? Nós recebemos a mensagem e a gente não soube dar valor, ou não soubemos trabalhar, ou não saímos do nosso mundinho, da nossa ignorância, do nosso conforto, do nosso comodismo, do nosso egoísmo. Não saímos, não fomos, não agimos. O que a gente fez com essa semente? É incrível como Jesus nos ensina desde sempre, que o nosso caminho precisa de atenção. A gente precisa prestar atenção nesse caminho. Olha o que ele falou na parábola do semeador. Umas sementes ficaram no caminho, outras foram jogadas no espinheiro, outras foram largadas no solo fértil. Ou seja, o semeador foi jogando a semente. Nesse caso, o camponês não prestou atenção no caminho e foi largando por tudo que é lado. Se a gente não foca, não presta atenção no que vai fazer, como é que a gente vai entender se está fazendo certo ou errado? Se está de acordo com aquela direção divina que nos foi dada. A nossa evolução depende exclusivamente da gente mesmo. Tem um outro orador que eu gosto muito, um rapaz muito novo, muito bacana, tem uma habilidade, um conhecimento, ele não tem só habilidade nas palavras. Ele estuda muito, ele trabalha, ele tem conhecimento porque ele estuda, que é o Arthur Valadares. E nessa parábola ele usa várias coisas, eu vou aproveitar um pouquinho do estudo dele. Ele foca no semeador. Para ele, Jesus é o arquétipo do grande semeador, o divino semeador, é o semeador. Jesus lança as sementes de todo o progresso da terra
Foi ele que fez esse plantio. Ele utiliza vários semeadores menores. Então, ele teve uma equipe para ajudar ele a semear. E como é, ele faz essa pergunta, como é que eu tenho exercido a minha semeadura? Jesus mostrou toda a sua semeadura com exemplos, conduta, né? Como nós estamos nos comportando hoje. Estamos semeando da mesma forma? Nossa conduta está de acordo com o que Jesus nos ensinou? Lembra lá atrás que eu falei? Jesus semeou, regou, adubou e faz isso até hoje conosco. A semente é boa. Quem semeou, nem se fala. É ótimo. E aonde que está a falha? A parábola se refere à atuação divina da palavra divina em nós. Nós recebemos esse ensinamento através de Jesus para nos transformarmos e ajudarmos o mundo a se transformar. Lembra que eu falei ali? Jesus utiliza vários semeadores menores. Menores não é porque eu sou pequenininha, não. Menores porque nós somos muito inferiores a Jesus, né? Mas ele se utiliza da gente. Quando eu me esforço em perdoar, em auxiliar o outro, eu estou sendo um semeador. Quando eu venho aqui falar desse meu jeito, falar um pouquinho do estudo desse evangelho, eu estou semeando. Quando eu estudo toda noite com o meu grupo de estudos, desde o início da pandemia, nós temos mais de 100 dias estudando. Quando a gente estuda, a gente está semeando. Quando a gente discute com um amigo sobre um tema, a gente está semeando. Quando a gente educa o nosso filho, a gente está semeando. Então, somos semeadores. Deus está se expressando através de nós. Quando a gente se alinha a essa lei divina, a gente se transforma em semeador. É importante lembrar também que a semente plantada por Deus em nós somos semente. Então, a semente, ela resume tudo. Tudo. Tem um texto do Pão Nosso, que é psicografado por Chico, ditado por Emmanuel, e são as interpretações dos textos evangélicos. E nesse livro Pão Nosso, no item 7, tem um texto sensacional para falar o que é a semente. Vamos ler. 7. A semente. E quando semeais, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, na primeira carta aos Coríntios. E vem a explicação de Emmanuel. Vou lê-la também. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa, herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-lo. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem um domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula,
que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que, para não se percam de vista as possibilidades pequeninas, um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Esse foi o comentário de Emmanuel sobre o que é a semente. Preste atenção. Não souberam aprender com a semente minúscula que dá o trigo ao pão. Possibilidades pequeninas. Então, não é para a gente dar um passão, entendeu? Não é para fazer no mergulho, tem uma hora que eles falam assim, dá um passo de gigante, porque é um passo grande para você cair junto com seu equipamento longe do barco. Não é para dar esse passo gigante de uma vez. Não! É para você começar das coisas menorzinhas. Aquilo que você pode mudar um pouquinho de cada vez, mas o que funciona para você. É essa transformação que a gente precisa. Voltando para a semente, né? Vamos lá. A semente é a herdeira do poder divino. Emmanuel fala nesse capítulo 7. Então, a semente nos fala da importância do ponto de partida. Para ter uma planta boa é necessário cuidar. A semente sendo boa, lembra que ela é boa, que veio de Deus, veio de um ser divino, né? Jesus plantou uma semente boa no nosso coração. E Deus nos fez, selo divino. A gente é um ser divino, tá? Selado por Deus. Então, a gente é uma semente. Mas para a gente poder brotar, a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar da gente. A gente tem que cuidar do outro. Ah, então eu tenho que cuidar do outro? Ah, tem sim. Tem que cuidar da sua relação. Relação em família, relação com o marido, relação com os amigos. Tem que cultivar isso. Como é que você quer que uma amizade floresça se você não cultivá-la? De hoje para amanhã você conhece a pessoa e fala, já é minha amiga, melhor amiga. Não, as amizades vão sendo cultivadas, os relacionamentos vão sendo cultivados, né? Assim é a semente, não é? A semente, ela petitinha, já comporta tudo. Nela, num grãozinho de arroz, já consta que ela vai ser um arroz. Na semente do baobá já consta que ele vai ser uma árvore imensa. Está lá na semente. Consta tudo. Então a semente é a herdeira do poder divino. Ela fala para a gente do ponto de partida. Para começar, tem que começar pequenininho. É daqui desse pequenininho que a gente vai crescer. É daqui desse pequenininho que a gente vai partir. Ah, mas parte daqui já é a semente para o baobá? Ah, não. A semente germina, vai sair aquele primeiro brotinho, pequenininho, é uma folhinha, outra folhinha, vai. Aí passou um elefante, pisou, acabou a semente. Ah, ninguém cuidou. Por isso tem que ter cuidado. Não pode plantar em qualquer lugar. Tem que ter cuidado com o solo, tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter trabalho, né? Para ter trabalho, a gente precisa sair do lugar. A gente precisa se mexer. A gente passou semeando. A gente foi semeador. Lembra? Semeador menor. Nós semeamos.
mas a gente tem que trabalhar. É igual educar, é semear, não é? A gente, para educar filho, a gente fala uma vez só? Fala não. Fala várias vezes, fala muitas vezes. É igual matemática. O professor falava para a gente, só matemática é só pelo dedo que se aprende, ou seja, exercitando. Exercitando. Mas a gente precisa sair, precisa se movimentar, precisa querer, precisa sair do nosso mundo. Precisa acontecer, fazer acontecer. Precisa sair do nosso egoísmo, para que a gente possa dar sentido a essa transformação. O Arthur Valadares fala sobre o sair e ele lembra de Jesus. Qual foi o tamanho do sair de Jesus? De onde ele precisou vir para semear? Que renúncia, que sacrifício, que amor. Qual o tamanho disso? E você está reclamando que tem que sair de si mesmo daquela falta de atividade, daquele nada para fazer alguma coisa diferente por você. Você está reclamando que não quer se transformar, que não quer se melhorar, que a semente que Jesus plantou, tão boa, num ser divino que absorveu essa informação, você, ser divino, não quer continuar isso? E Jesus renunciou a quê? Se sacrificou como? Qual era o tamanho desse amor que ele tinha? A gente não quer renunciar aos nossos egoísmos, ao nosso orgulho? A nossa consciência não quer despertar para ajudar as outras pessoas? A gente não quer usar os dons divinos que recebemos e dividi-los com o outro? A gente não quer conversar, não quer dar ouvido, não quer ser bom, não quer perdoar? O que está faltando para a gente chegar e fazer alguma coisa? O que está faltando para eu fazer o outro mais feliz? Verdadeiro querer bem é querer ver o outro bem. Mas a gente tem que estar bem. É muito importante que a gente dê esse primeiro passo. Lembra? Eu falei ainda há pouco. O que mudar um pouquinho de cada vez, mas de acordo com o que funciona para a gente. Não adianta existir, olha, existe uma técnica que faz você mudar de hoje para amanhã, é um espetáculo. É que nem emagrecer. Você emagrece de um dia para o outro? Não. Mas você também não engordou de um dia para o outro. Você ontem não foi dormir com 40 quilos e hoje acordou com 50. Então, foi paulatinamente. Para mudar o contrário, vai ter que fazer da mesma forma, né? Devagar, um passo de cada vez. Lembra? A semente tem tudo. Ela é pequenininha assim e nela consta tudo. Mas tem que trabalhar nela para ela virar alguma coisa. O bom semeador vai precisar saber lidar com os espinheiros das pessoas, com as dificuldades. Porque nesse mundo que a gente está aqui, planeta Terra, ainda tem dificuldade, tem maldade. A gente está no caminho da semeadura e não vai ser fácil. Mas a gente tem que sair dessa acomodação, parar de exigir do outro, sair da nossa mesmice, do nosso marasmo e vamos em busca dessa semeadura. Né? O trabalho existe, é árduo, mas a gente tem que retirar esse espinho, arar a terra, cultivar essas relações, sair e fazer diferente. É essa a missão do ser humano, do ser divino, semear. Vamos aproveitar todas as oportunidades que a vida tem nos dado
aproveitar para ser melhores, porque a gente vem tendo a oportunidade de nos prepararmos para termos uma vida que possa dar frutos, possa a gente, quando desencarnar, alguém falar, poxa, aquela pessoa deixou isso, fez aquilo, foi... É tão bom lembrar de tudo que ela fez. É tão boas lembranças que eu tenho daquele tempo que a gente viveu junto, né? É isso que a gente precisa deixar. Uma boa semeadura. Mas começa agora. Quando você acabar de ouvir isso, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lê o capítulo 17, lê várias perguntas do Livro dos Espíritos, 900 e pouco, 800 e pouco. Ah, compra o Livro dos Espíritos, baixar na internet é de graça. Você baixa. Lê uma pergunta por dia. Ah, uma é muito, lê meia. Abre, lê um dia um tema do Evangelho. Começa a sua semeadura. E o primeiro que vai receber a sua semente é você mesmo. Pode ter certeza. Eu recebi hoje. Já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu tive que gravar 2 vezes porque a primeira não ficou boa. Eu não estava me sentindo bem, aquilo não estava batendo. E aí eu fiz o estudo da noite com os amigos. E aí eu semeei um pouquinho mais. Assisti uma outra palestra, um outro estudo. E agora eu consegui falar. E espero que tenha sido útil para você. Porque para mim foi. Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Não é um estudo, é um bate-papo, é uma conversa. É assim que a gente estuda, lendo, comentando. Se reúna com um amigo, com um familiar, faça o evangelho no lar. Semeia. Quem semeia tem condição de colher. O que você vai colher vai depender do que semear. Mas tenho certeza que com Jesus a semeadura é garantida. Do bem, do amor. Muito obrigada pela paciência de vocês, pela compreensão de todos. E que a gente possa estar juntos muito em breve. Muito em breve. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que no decorrer do estudo possamos sempre aprender um pouco mais. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, e a todos aqueles que nesse momento precisam do amparo e receberam aquilo que precisavam. Que assim possa ser, graças a Deus. Até breve, meus amigos, e a gente se reúne em outra oportunidade para fazer mais um estudo. Um abraço, fiquem com Deus.